Mateus capítulo 5, do verso 1 ao verso de número 7, sendo o verso 7 o texto básico de hoje. Mateus capítulo 5, de 1 a 7. E aí eu já quero então deixar para que na próxima quarta-feira, quando estudaremos o versículo 8, ao invés de procedermos à leitura do texto, nós recitaremos o texto, né? Então, já estou avisando hoje, tem uma semana aí para memorizar. Então, na próxima quarta-feira, não faremos a leitura, nós vamos recitar o texto congregacionalmente, né? É uma forma de memorizar a palavra de Deus, de guardar a palavra de Deus. Depois nós leremos o texto, mas vamos exercitar. Mateus capítulo 5, de 1 a 7. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Amém. As bem-aventuranças guardam uma semelhança na sua estrutura com duas outras importantes e bem conhecidas passagens da Escritura. Uma no Antigo Testamento e outra no Novo Testamento. A do Antigo Testamento eu me refiro aos 10 mandamentos. E a do Novo Testamento eu me refiro à oração modelo, o Pai Nosso, ou como comumente é conhecida no meio evangélico brasileiro, como a oração dominical. O que há em comum entre a estrutura dos 10 mandamentos, as bem-aventuranças e o Pai Nosso, ou a oração modelo, que também está inserida no Sermão do Monte, é que há duas partes. Há uma divisão central nestes textos que eu mencionei. Os 10 mandamentos. Os 4 primeiros mandamentos dizem respeito das nossas obrigações para com Deus. Os outros, os 6, das nossas obrigações para com o nosso próximo. A oração modelo, Pai Nosso, as 4 primeiras petições, elas dizem respeito ao nosso relacionamento com Deus. As petições iniciais têm a ver com Deus e sua glória, Deus e o seu reino, Deus e o louvor do seu nome. E as demais têm a ver com as nossas necessidades, com as nossas carências. Quando nós chegamos nas bem-aventuranças, as primeiras 4 bem-aventuranças, elas dizem respeito ao nosso relacionamento com Deus. E as outras dizem respeito do nosso relacionamento com o próximo, sendo a 5ª uma que efetivamente faz uma transição do nosso relacionamento com Deus e o nosso relacionamento com o nosso próximo. É óbvio, meus amados irmãos, que o nosso relacionamento com Deus sempre trará consequências benéficas para o nosso relacionamento com o próximo. Toda a nossa comunhão com Deus, toda a nossa vivência aos pés do Senhor, tudo aquilo que aprendemos dele, da nossa convivência com ele, vai refletir no nosso relacionamento com o nosso próximo, no tratamento, no cuidado, na misericórdia. Então, tudo está devidamente atrelado. É interessante, meus amados irmãos, que nós precisamos ver qual é o critério de Deus para a vida do seu povo, para a vida dos seus filhos, dentro do aspecto do caráter cristão. Então, como as bem-aventuranças, elas tratam do caráter cristão, de algo que é inerente a todos os filhos de Deus, o que se destaca é que ser é mais importante do que ter. A nossa sociedade diz não, ter é mais importante, possuir gera status, gera aceitação, gera aclamação, gera recepção. Só que no reino de Deus e os valores estabelecidos por Deus, ser
é mais importante do que ter. Mas isso aí eu falo em relação a igreja versus mundo. Agora, há um problema que é presente na igreja. É que muitos entendem que fazer é mais importante que ser. E não é. Porque você pode fazer algo sem que tenha em si o caráter cristão. Não estou dizendo que o fato de ter o caráter cristão não vai conduzi-lo ao exercício. É óbvio que sim. Por quê? Porque o exercício, a prática, vai decorrer do ser. Não há como alguém ser filho de Deus e não mostrar as obras de Deus. Agora, nós precisamos ter cuidado, porque nem todo aquele que faz alguma coisa efetivamente é. Ele pode fazer e fazer por uma motivação equivocada, fazer por uma motivação errada. Por isso é importante atentar para essa questão central do caráter cristão. Os homens se acham num deplorável estado, a menos que Deus os trate misericordiosamente, não debitando os seus pecados em sua conta, disse o reformador João Calvino. Então você pode perceber de pronto da declaração de Calvino que a misericórdia é algo essencial na nossa vida, porque se Deus não agir de forma misericordiosa para conosco, nós estamos perdidos. Se Deus não agir misericordiosamente para com o homem estará perdido. Então vamos ver aqui alguns aspectos a respeito da quinta bem-aventurança, que é: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Eu vou começar então com uma definição que é extraída de um dos dicionários da língua portuguesa. E a definição para misericórdia é a seguinte: sentimento de dor e solidariedade com relação a alguém que sofre uma tragédia pessoal ou que cai em desgraça. Dó, compaixão, piedade. Ato concreto de manifestação desse sentimento, como o perdão, indulgência, graça, clemência. Eu chamo sua atenção para a definição no nosso idioma pela grandeza como ela é apresentada. Diz que é um sentimento de dor e solidariedade com relação a alguém. Veja que não é simplesmente a compreensão do quadro terrível, do quadro danoso, do quadro aflitivo que alguém esteja vivenciando. Porque você pode perceber, você pode compreender e não se importar. Você pode perceber, você pode compreender, você pode se importar com aquilo e efetivamente não fazer nada. Então, a misericórdia requer não só a sua percepção e a sua compreensão, como você também assumir ou levar para si a dor do outro e imediatamente partir em sua direção, em seu socorro, em seu auxílio. Isso efetivamente é misericórdia. A palavra no grego, ela tem o sentido de ajudar alguém aflito ou que busca auxílio. Ajudar o aflito, levar ajuda ao miserável, experimentar misericórdia. Essa é a ideia. Veja, levar ajuda ao miserável, levar ajuda àquele que está precisando, que está carecendo. Às vezes nós somos solícitos a querer ajudar quem não precisa, ajudar quem não tem necessidade, ajudar quem está farto, ajudar quem tem muito. Quem tem muito, quem está farto, não precisa. Nós precisamos ajudar quem? O miserável. Geralmente nos propomos a ajudar o rico, geralmente nos dispomos a ajudar o poderoso, geralmente queremos ajudar e somos solícitos para com o famoso, mas nós somos chamados para ajudar o carente, o necessitado,
o esquecido, o abandonado, o desprezado, o negligenciado. São essas pessoas que somos chamados para ajudar. Sabe por quê, meus irmãos? Porque eles não poderão nos recompensar, eles não terão com que nos agradar, nos retribuir. Ajudar a quem pode nos ajudar, beneficiar quem pode nos beneficiar, se colocar à disposição quem pode retribuir, é fácil. E os gentios, eles fazem isso. Na linguagem do Sermão do Monte, ou seja, os pagãos, eles fazem isso. Os escribas e os fariseus, eles também fazem isso. Mas a nossa justiça deve exceder em muito a dos escribas e dos fariseus. Por isso, a nossa ajuda deve ser direcionada para quem efetivamente carece, para quem efetivamente merece. Misericórdia é uma palavra que vem da língua latina, vem do latim, e ela é um resultado de duas outras palavras. E o significado é ter compaixão com o coração. Uma palavra é miserere, que significa ter compaixão, e a outra é cordis, coração. Então, quem tem misericórdia tem compaixão com o coração, tem compaixão de todo o ser. É como você pegar o seu coração e aplicar na miséria alheia, porque foi justamente o que Deus fez. Deus pegou o seu coração, ou seja, o seu amor, e aplicou em nossa miséria, na nossa situação. Ele teve compaixão de nós, Ele veio ao nosso encontro, e isso, meus amados irmãos, é tão intenso, Velma, que João diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, mas de tão grande maneira, que Ele pegou o seu coração na pessoa do seu Filho, Jesus Cristo, que assumiu a nossa natureza, para que Ele pudesse sofrer por nós, para que nós pudéssemos experimentar a sua misericórdia. Então nós não podemos, Glória, dizer que temos misericórdia de alguém, se nós não colocamos o nosso coração no infortúnio, na miséria e na desgraça do outro. Nós não podemos dizer que temos misericórdia se a nossa solidariedade é apenas de palavras, se nós não estamos dispostos a uma aproximação real e prática para socorrer, para beneficiar, para estender a nossa mão. Isso é misericórdia. Thomas Watson, um puritano do século XVII, ele apresenta as manifestações da misericórdia da seguinte forma: ele divide: podemos e devemos demonstrar misericórdia do ponto de vista espiritual e também do ponto de vista temporal. A misericórdia, quando ela é demonstrada na esfera espiritual, reflete uma preocupação com a alma do outro, do meu próximo, justamente a parte imaterial. E nós devemos ter preocupação com a alma do nosso próximo, sem negligenciar o corpo. Não somos um corpo que possui uma alma, porém uma alma que possui um corpo. O nosso corpo não sobrevive sem a alma, mas a alma sobrevive sem um corpo, temporariamente. Haverá um dia que novamente, por toda a eternidade, corpo e alma estarão juntos. Mas nós precisamos lembrar que as questões eternas, elas têm prioridade, que as questões espirituais, elas estão acima e além das questões materiais. E a nossa misericórdia deve ser exercida, num primeiro plano, do ponto de vista espiritual, ou seja, a misericórdia para com a alma do outro, para com a alma alheia. De que forma? Aqui nós então retornamos
a uma bem-aventurança que já mencionamos, que é a segunda bem-aventurança. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. A misericórdia para com a alma do outro se dá quando efetivamente temos o cuidado, temos o zelo e estamos chorando por aqueles que estão afastados do caminho de Deus, aqueles que estão distantes do caminho do Senhor, aqueles que estão nas trevas, aqueles que estão em pecado. Meus amados irmãos, chorar pela alma de outrem é uma demonstração de misericórdia, sobretudo num tempo em que nós e a nossa sociedade privilegia de uma forma tão intensa, e eu digo nós, porque muitas vezes nós estamos influenciados pela nossa sociedade, com o eu, com o egoísmo, com o individualismo. Nós podemos muitas vezes dizer, eu não tenho tempo para chorar por mim, que derá por chorar pelos outros. Mas a misericórdia me leva, me conduz não só a chorar por mim, como a chorar pelo outro, a chorar pela alma do meu próximo que está distante de Deus, que está nas trevas, que está afastada do Senhor, que é dominada pelo espírito da desobediência, que segue o curso do mundo, que está à mercê da carne. Então eu preciso chorar por eles. O problema é que parece que estão nos faltando lágrimas com relação ao nosso próximo. Nós precisamos chorar pela conversão dos perdidos, pela restauração daqueles que estão afastados de Deus. É o maior benefício que nós podemos praticar com relação ao nosso próximo, é, num primeiro plano, chorar por sua alma, é clamar a Deus em seu favor. Em segundo lugar, adverti-lo contra os perigos do pecado. Tem sido muito interessante como a imprensa tem dado destaque à chamada faixa verde, ali na orla de Jardim Camburi. É uma faixa exclusiva para ônibus, num primeiro plano, e depois para alguns transportes comunitários. Mas a imprensa tem dado destaque para que o motorista de um carro particular não vá trafegar na faixa verde, porque se ele o fizer, ele pode ser multado e ele então sofrerá uma perda financeira, uma perda econômica. E a imprensa está alertando, olha, não pode ir para a faixa verde, você será multado. Olha, não pode ir para a faixa verde, você será multado. Cuidado com a faixa verde. E eu quero dizer aos irmãos, cuidado com a faixa verde. Porém, pior do que a faixa verde, mais grave do que a faixa verde, e cuja cobrança é infinitamente maior do que a multa da faixa verde, é a aproximação, é a associação, é o envolvimento com o pecado. Então nós precisamos chorar e ter misericórdia pelo nosso próximo, advertindo-o, alertando-o acerca do perigo do pecado. Nós sinalizamos, cuidado, curva perigosa. Sinalizamos, cuidado, buraco na pista. Sinalizamos, cuidado, veículo quebrado. Sinalizamos, cuidado, tem o radar. Mas o maior aviso, o mais importante aviso, o mais solene aviso é informarmos que o pecado, ele mata, ele destrói. Então, se nós queremos ter misericórdia pela alma de alguém, nós precisamos alertar a respeito do perigo do pecado. Não existe nada mais danoso do que o pecado. O pecado é pior do que a inflação. O pecado é pior do que a febre amarela. O pecado é pior do que o estado de violência que muitos estados da nossa federação estão a experimentar. O pecado é pior do que o desemprego. O pecado é o pior mal que se abateu sobre a humanidade. E se nós queremos beneficiar alguém, é então importante alertá-la para não brincar com o pecado. E aqui, meus amados irmãos, é um caso sério, porque muitas pessoas brincam com o pecado. Muitas pessoas se aproximam do pecado imaginando poder domá-lo. E aí são terrivelmente surpreendidos, e as suas consequências são desastrosas.
Bom, se você efetivamente exerce a misericórdia, o caráter espiritual requer que você chore pela conversão, que você avise sobre a gravidade do pecado e que você conclame ao arrependimento, que você alerte sobre a importância de voltar-se para Deus. Não basta dizer que o pecado é terrível, importa dizer que há uma saída para o pecado, que há uma solução para este grave mal, que é Cristo Jesus, o Filho de Deus. Necessário se faz que o pecador se arrependa, que ele volte-se para Deus, que ele abandone a sua velha vida, que ele deixe as suas velhas práticas. É verdade que o chamado eficaz é uma obra do Espírito de Deus. É verdade que a regeneração é uma obra do Espírito de Deus. Mas é também verdade que o regenerado responde com arrependimento e fé. São evidências da conversão, são frutos da ação do Espírito que gerou a nova vida, que produziu o novo nascimento. Então a misericórdia se dá num primeiro e maior plano do ponto de vista espiritual, que é o cuidado que nós temos para com a alma. Porém não para por aí, não se limita, avança, prossegue. E a misericórdia se manifesta de forma temporal, no que diz respeito ao cuidado com o nosso próximo, com o outro. Há uma parte material no homem, e essa parte não pode ser desprezada, relegada, abandonada. Nós precisamos exercer misericórdia. E aqui, meus amados irmãos, como é muito próprio, muito peculiar dos puritanos, eles vão apresentando e abrindo e expandindo essa visão que a palavra de Deus nos dá de uma forma magnífica. Então Thomas Watson diz, olha, no que diz respeito ao cuidado temporal, no que diz respeito ao cuidado para com o próximo, no que diz respeito ao cuidado para com a pessoa aqui e agora, nosso primeiro cuidado no exercício da misericórdia deve ser honrarmos a reputação do próximo. Cuidar da reputação do meu irmão, cuidar da reputação daquele que está próximo de mim, é um exercício de misericórdia. Tiago, capítulo 4, versículo 11, diz assim, ó, irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei, julga a lei. Ora, se julgais a lei, não és observador da lei, mas juiz. O que chama minha atenção aqui é que Tiago está escrevendo não a pagãos, não há uma oposição no que diz respeito à religião cristã. Ele está escrevendo a irmãos. E ele diz, irmãos, não faleis mal uns dos outros. Se você quer ter misericórdia para com o seu próximo, honre ao seu próximo, cuide da reputação do seu próximo, não fale mal do seu próximo. Há pessoas que sentem um prazer em denegrir o outro, em desconstruir o outro. No nosso país, inclusive, já se elaborou uma expressão para designar essa ação deliberada. É o assassino de reputação. Inclusive, nós temos 2 livros aí publicados, Assassinos de Reputação 1, Assassinos de Reputação 2. Então, são pessoas que deliberadamente, pastor Lucas, estão investindo contra a reputação, falando mal, denegrindo. Você quer ser misericordioso? Então, honre a seu irmão, honre ao seu próximo, cuide da reputação dele. Veja quando eu estou falando de caráter, porque caráter é algo que é o próprio Deus quem avalia, quem chancela. Eu estou falando de reputação. Segundo, não silenciemos diante da injustiça. Nós estamos vendo a injustiça sendo praticada, nós estamos percebendo a injustiça crescendo e simplesmente nós nos silenciamos, nós não nos envolvemos.
não é comigo, não é com ninguém da minha casa. Então nós exercemos a misericórdia quando nós não permitimos que a injustiça seja praticada. Reverendo Hernandes costuma dizer que o amigo é aquele que lhe confronta em particular e lhe defende em público. Então o oposto também é verdadeiro. O inimigo lhe elogia no particular e lhe difama em público. Então nós precisamos exercer misericórdia, Letícia, quando nós não nos silenciamos diante da injustiça. Se está certo, está certo. Se está errado, está errado. Não importa, Rômulo, quem pratique o certo ou quem pratique o errado. O importante é que seja certo, certo, e o errado, errado. Então, quando nós estamos vendo a injustiça sendo praticada e estamos à parte, deixando, como por assim dizer, o barco afundando, nós não estamos exercendo misericórdia, ou seja, não estamos botando o nosso coração na dor do outro, na aflição do outro, no drama do outro, na agonia do outro. É preciso. Diz o texto de Thomas Watson que nós cuidamos temporalmente das pessoas quando nós socorremos os aflitos. Aquele que está abatido emocionalmente, aquele que está desanimado, aquele que está inquieto, aquele que está angustiado, ele não está precisando de nada material, ele está precisando de uma palavra, ele está precisando de um ombro amigo, ele está precisando de um ouvido. Quantas vezes nós perguntamos às pessoas do nosso relacionamento, às pessoas, Carol, que nós conhecemos, e aí, tudo bem? Mas já vamos embora, porque nós não queremos ouvir a resposta. Vai que a pessoa diz, não está tudo bem, mas vai tomar do nosso tempo, vai nos ocupar, nós já temos coisa demais para realizar, ainda temos que nos preocupar com o drama e os dilemas dos outros? Sim, porque nós temos que socorrer aqueles que estão necessitados. Há pessoas que só querem falar, compartilhar, repartir seus dramas, suas aflições, suas angústias, seus temores, suas dúvidas. Uma pessoa que possa ouvir, uma pessoa que possa orar, que possa clamar a Deus a sua misericórdia, que possa lhe dar um aperto de mão, lhe dar um abraço, uma palavra de encorajamento. Não está precisando que você coloque a mão no bolso para partilhar do seu dinheiro, não está precisando que você vá até a sua despensa para partilhar dos seus alimentos, não está precisando de nada material, está precisando de um apoio moral, como nós costumamos dizer. Isso é ser misericordioso na esfera temporal, é chorar com os que choram. Mas se tiver também que botar a mão no bolso, se tiver também que ir na despensa, se tiver também que fazer uma outra coisa, precisa fazer também. Não é só na esfera do apoio moral, é na esfera do apoio material também. É socorrer os aflitos. Você demonstra misericórdia no plano material ao perdoar os ofensores, aqueles que feriram, aqueles que magoaram, aqueles que decepcionaram, aqueles que frustraram, aqueles que não corresponderam à expectativa. Então, quando você perdoa, você também exerce misericórdia. Você também está cumprindo aquilo para o qual você foi preparado e capacitado para exercer. Porque lembre-se que a misericórdia, bem como as demais bem-aventuranças, é algo natural do novo nascimento. Já vem no pacote, vem tudo junto. A sua responsabilidade é desenvolver-se. Como eu adiantei aqui a questão do ajudar material, eu vou ler só o texto do Salmo 41, versículos de 1 a 3, que fala sobre a ajuda aos necessitados. E o texto começa dizendo assim: bem-aventurado o que acode ao necessitado.
É assim que começa o versículo 1 do Salmo 41. Bem-aventurado o que acode ao necessitado. O Senhor o livra no dia do mal. O Senhor o protege, preserva-lhe a vida e o faz feliz na terra. Não o entrega à discrição dos seus inimigos. O Senhor o assiste no leito da enfermidade. Na doença, tu lhe afofas a cama. Nós estamos falando, meus amados irmãos, de felicidade. Nós estamos falando, meus amados irmãos, de realização. E o texto diz que é feliz quem acode ao necessitado. É feliz quem é misericordioso. Esse é feliz. Preserva-lhe a vida e o faz feliz na terra. Então nós temos aqui, segundo Thomas Watson, a divisão para poder ajudar do ponto de vista espiritual e poder ajudar do ponto de vista material. E como podemos fazê-lo? Agora eu quero conversar com vocês a respeito das razões para o exercício da misericórdia. Das razões para sermos misericordiosos. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, versículo 10, diz assim: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Sabe por que, Hilton, nós podemos e devemos ser misericordiosos? Porque faz parte da nova natureza. Faz parte do propósito para o qual Deus nos criou. Deus nos criou com o propósito de, sendo novas criaturas, agirmos de forma misericordiosa. A misericórdia é uma evidência do novo nascimento, da regeneração. Ao ser misericordioso, você está fazendo aquilo para o qual Deus lhe chamou, Deus lhe capacitou e certamente Deus será glorificado. Então, por quê? Qual é a razão para que eu seja misericordioso? É porque a minha nova natureza, ela clama para que eu então exerça a misericórdia. Enquanto a velha natureza clama para que eu seja egoísta, para que eu seja individualista, para que eu seja ensimesmado, a nova natureza clama para que eu cumpra o propósito de Deus para o qual eu fui chamado. Ou seja, Maria Cecília, exerça a misericórdia. Mas, quando nós realizamos a misericórdia, nós estamos refletindo o caráter de Deus. Lucas, capítulo 6, versículo 36 diz: sede misericordiosos, como também é misericordioso vosso Pai. Então, quando nós estamos exercitando a misericórdia, nós estamos refletindo o caráter de Deus. Quando nós falamos sobre a predestinação, e está lá em Efésios, no capítulo 1, o texto é claro dizer que Deus nos predestinou na eternidade para que sejamos conforme a imagem do seu Filho. E então ele vai dizer: para o louvor da sua glória, para o louvor da sua glória, em louvor da sua glória. Então, quando nós estamos a refletir o caráter de Deus e o caráter de Cristo, nós então temos em nós a misericórdia. Muitas pessoas estão preocupadas com questões sobrenaturais, esplêndidas e incomuns. Muitas pessoas estão buscando questões de caráter extraordinário para evidenciar a sua espiritualidade. Quando o teste claro, transparente, cristalino para se demonstrar, se evidenciar a espiritualidade, é a imitação de Cristo Jesus. Imitar Cristo, poucos querem. Seguir as pegadas de Cristo, poucos desejam. Ter o caráter de Cristo não é o interesse da grande maioria. A grande maioria estaria a optar por fazer as obras de Cristo.
mas nós somos chamados para seguir o caráter de Cristo. E certamente que, seguindo o caráter de Cristo, realizaremos as obras que Deus for servido nos permitir fazer para o louvor da sua glória. Mas por que eu devo ser misericordioso? Porque Deus me capacitou, dando-me uma nova natureza, e o propósito dele é que as boas obras que eu faça, então demonstre a misericórdia e venha refletir o seu caráter. A nossa misericórdia deve ser uma expressão da misericórdia de Deus em nós. Todo aquele que efetivamente está consciente da misericórdia de Deus na sua vida, automaticamente ele é impulsionado ao exercício da misericórdia. Não há ninguém que tenha consciência plena de que Deus é misericordioso e misericordioso para com ele, e ele não seja misericordioso. Pode ser que alguém, Maurício, tenha consciência de que Deus é misericordioso, mas diz respeito a uma experiência do outro, de outrem, deles. Mas todo aquele que tem a experiência consigo de que Deus efetivamente é misericordioso, ele não tem outra opção senão efetivamente exercer a misericórdia. Então, o que nós podemos dizer aqui é que o exercício da nossa misericórdia decorre da visão que temos da misericórdia de Deus na nossa vida. Se a visão que temos da misericórdia de Deus é diminuta, diminuta também será a nossa misericórdia. Quanto maior a visão da misericórdia de Deus na minha vida, maior será a minha misericórdia, Betina, para com a vida do meu próximo. A misericórdia que exercemos não é natural, antes derivada da misericórdia de Deus. Não só porque temos uma nova natureza, não só porque assim refletimos o caráter de Deus, como também, por meio do exercício da misericórdia, nós o agradamos. Hebreus, capítulo 13, versículo 16, diz assim: não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Deus se compraz, Deus se alegra quando nós praticamos o bem e a mútua cooperação. Qual é a distinção entre misericórdia e graça? Porque muitas pessoas utilizam um termo pelo outro, como se fossem idênticos, um sinônimo do outro. Não. Misericórdia é uma coisa, graça é outra coisa. Misericórdia é Deus não nos castigando como merecemos. Misericórdia é Deus não nos castigando como merecem os nossos pecados. Nós merecemos a ira de Deus, e Deus então vem ao nosso encontro e não nos dá aquilo que nós merecemos. Mas e o que é graça? Graça é Deus nos conceder aquilo que nós não merecemos. E Deus tem nos dado graça e misericórdia. Deus tem vindo ao nosso encontro com uma e outra, graça e misericórdia. Deixamos de receber aquilo que merecemos por sua misericórdia e recebemos o que não deveríamos merecer por sua graça. A prática da misericórdia. Quais são as esferas da prática da misericórdia? E eu começo então com o texto de 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3, que diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Veja que doxologia: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito, bendito, bendito. Por quê? Porque Ele é misericordioso e Pai de toda consolação. Então, como nós devemos vivenciar a misericórdia? Em primeiro lugar, devemos vivenciar a misericórdia como sendo uma vestimenta, uma roupa que nos envolve.
Olha o que diz Colossenses capítulo 3, versículo 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Então, a misericórdia, Hilton, deve ser como uma roupa a nos envolver, uma roupa a nos abrigar, uma roupa a nos proteger. Nós devemos, então, ter a misericórdia sempre próxima de nós. Mas a misericórdia deve ser um elemento das nossas orações. Nós devemos, nas nossas orações, clamar a Deus que conceda misericórdia, que tenha misericórdia, que demonstre misericórdia, que venha ao encontro com misericórdia. Paulo, escrevendo a sua segunda epístola a Timóteo, no capítulo 1, versículos de 16 a 18, ele diz: conceda o Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. O Senhor lhe conceda naquele dia achar misericórdia da parte do Senhor. E tu sabes melhor do que eu quantos serviços me prestou ele em Éfeso. Antes de pedir para outrem riquezas, prosperidade, fama, boa posição, boa vida, tranquilidade, peça que Deus lhe conceda misericórdia. E alguém pode dizer: pastor, mas se Deus conceder então saúde, riqueza, prosperidade e fama, Ele não estaria automaticamente concedendo misericórdia? A resposta é não. Ele pode justamente estar derramando o seu juízo, concedendo fama, riqueza, prestígio, saúde. Santo Agostinho costumava dizer: Deus castiga alguns enriquecendo-os. Então não sejamos ingênuos que o fato de termos uma vida tranquila venha necessariamente significar o favor de Deus. Pode estar significando justamente o juízo de Deus. Então nós não devemos nos enganar, porque muitas vezes, para a destruição, Deus deixa o homem seguir o seu curso, caminhar com as suas próprias pernas, traçar o seu próprio rumo. E eu creio, pastor Alex, que é o pior castigo que ele pode dar a alguém, é entregá-lo à sua própria sorte, é deixá-lo segundo a imaginação do seu próprio coração. E é isso que está lá na Epístola aos Romanos, quando Deus puniu os infiéis, não porque trouxe sobre eles um exército estrangeiro, não porque trouxe sobre eles uma enfermidade, não porque fez com que a plantação não produzisse, não porque os rebanhos foram arrebatados. Deus simplesmente os entregou à sua própria sorte, que eles então caminhassem segundo a imaginação do seu coração. O que nós precisamos da parte de Deus é de misericórdia. E o salmista diz: foi até bom eu ter sido afligido, foi até bom, para que eu pudesse aprender os teus caminhos. Às vezes a misericórdia de Deus vem por meio da sua justa e santa disciplina. Quando Ele nos disciplina, Ele está demonstrando para conosco misericórdia. Agora, se nós estamos sem a disciplina que procede do Senhor, então nós estamos recebendo ali o juízo. Então peça a Deus que Deus dispense sobre a vida do seu filho, da sua esposa, do seu esposo, da sua mãe, do seu pai, do seu neto, do seu primo, do seu conhecido. Senhor, tenha misericórdia. Senhor, coloque o teu coração na miséria, na aflição que ele está experimentando. Senhor, tenha misericórdia. A misericórdia, ela não deve apenas estar como sendo nossa vestimenta, como objeto
da nossa preocupação nas nossas orações, ela deve envolver nossa obediência aos preceitos do Senhor. Veja que eu disse no início que ser é mais importante do que fazer. Os fariseus, eles faziam, porém não eram, mas eles faziam. Então é preciso que a misericórdia envolva o nosso fazer, o nosso realizar, para que a nossa motivação seja uma motivação santa. Olha o que disse o Senhor Jesus: ai de vós. E aqui, Iltinho, já é de estremecer. Esse ai já é de estremecer, já é de fazer o coração derreter. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas, sem omitir aquelas. Não está errado fazer as primeiras, está errado negligenciar as posteriores. Não está errado fazer, está errado fazer com a motivação equivocada. Então a misericórdia, a justiça e a fé, esses elementos devem envolver os nossos atos, as nossas práticas, o nosso a fazer. Concluo. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. E o que me chama a atenção, pastor Daniel, no texto, é que o texto está colocado da seguinte forma: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Mas certamente, meus amados irmãos, nós só podemos ser misericordiosos se nós antes formos alcançados pela misericórdia. E porque nós fomos alcançados pela misericórdia, nós podemos ser misericordiosos. E quanto mais refletirmos o caráter de Deus no exercício da misericórdia, mais a misericórdia de Deus virá ao nosso encontro. Nós temos uma promessa da parte de Deus. Nós temos aqui uma manifestação da sua graça. Vejam, irmãos, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Então, quando eu devo ser misericordioso? Todos os dias. Todos os dias no meu viver há espaço para a misericórdia. Por quê? Porque Deus, todos os dias, renova sobre a minha vida a sua misericórdia. O exemplo maior de misericórdia nos deu o próprio Deus, ao entregar o seu Filho para a nossa redenção. Ele não está pedindo nada que Ele mesmo não tenha feito. Ele não está pedindo nada que Ele mesmo não nos tenha capacitado a executar. A misericórdia. Misericórdia quero, e não sacrifícios. Misericórdia quero. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Que Deus tenha misericórdia de nós. Amém.